Mesmo em má fase, o Vila passa pelo Confiança? Mesmo em má fase, o Vila passa pelo Confiança? Tela do canal do YouTube, a provável escalação do Vila para hoje. Vila Nova definido aí para essa decisão que vale R$2 milhões. Dalberson, Rainer, Panhussá, Romano e Formiga, Natan, João Vieira, Marquinhos Gabriel, André Luiz, Della Torre e Janderson. Primeiro ponto, antes da gente entrar aqui no debate propriamente dito. Tim, o Vila tá bem escalado pro jogo de hoje? É o que tem de melhor ou não? Você faria mudança? Se o Elias tiver a 100%, eu colocaria o Elias na lateral direita. Pra mim, ele não jogou essa temporada ainda, mas eu gosto mais do Elias do que o Rainer. Só essa temporada? O Rainer, o Elias? Tem uns 2 anos que ele não joga nada, né? Não, o primeiro semestre dele, o ano passado, pra mim foi bom, inclusive participando do gol o último gol do título do Vila Nova o ano passado. O Elias tem um jogador com força, mas tá machucando demais, e essa temporada principalmente. E o Rainer, quanto ao Operário, pra mim foi muito mal. A questão do Natan o Maranhão, por mais que eu não goste do Maranhão, eu ainda vejo o Natan pior do que o Maranhão, então eu começaria com o Maranhão também, mas eu vejo que o Vila é favorito para ganhar do Confiança, tem que ser favorito, jogando dentro de casa, ao lado do torcedor, precisa mostrar um futebol melhor, precisa, mas quando você pega a escalação do Vila, você pega um time do Confiança, que é um time de 4ª divisão, perdeu a final lá do Sergipano para a equipe do Sergipe, então eu vejo que o Vila tem condições sim de avançar. Agora, Thiago, o Vila tem passado susto no seu torcedor, né? Quanto ao Operário, para mim foi o pior jogo do Vila na temporada. Muito mal, quanto um adversário muito fraco. Se tivesse um adversário com um pouquinho mais de qualidade, o Vila teria sido eliminado. E eu acredito que o Confiança tenha mais qualidade do que o Operário. Mas mesmo assim, dentro do Oba, o Vila para mim é favorito para avançar, e eu fico na expectativa de ver um futebol melhor. Jogadores aparecendo mais, jogando mais. Marquinhos Gabriel, até um internauta falou aí, eu concordo com ele, Marquinhos Gabriel tá bem abaixo do que a gente sabe que pode jogar. O André Luiz, que começou bem demais a temporada, não tá bem, tá errando demais. A parte de tomar a decisão dele no ataque muito mal. O Janderson ainda não foi o Janderson que a gente sabe que tem condições de ser. Então, assim, precisa evoluir. A gente espera ver essa evolução. Porque, pra mim, mais uma vez, você perguntou antes do jogo contra o Operário, Humberto Lousa tá na corda bamba? Tá. E mesmo com a classificação diante do Operário... Pra mim, se o Vila foi eliminado não, assim, hoje, ele não fica. Na nossa boca tá. Mas Sim. Quem manda no Vila não é a imprensa. Não, tudo bem. O Vila, ele pode ter... Na cabeça de quem manda, ele tá na corda bamba? Eu acredito que também esteja. Sabe por quê? Porque a pressão do torcida é muito grande. E o dirigente... Mas o Vila se baliza por pressão de torcida, Tim? Baliza. Será que baliza? Tem 28 anos lá dentro. O Vila demorou 3 anos pra mudar o departamento físico, a gente pressionando, a torcida pressionando. Não é o torcedor que manda. Hoje o Vila tem uma diretoria muito forte. Até porque o pessoal lá entende futebol, hein? Entende também de futebol. E justamente por entende isso. muito. E justamente por entender de futebol que eu vejo. Se o Vila foi eliminado hoje, inclusive assim, qual o trabalho bom do Humberto Louser até agora? Pra mim não teve. E justamente, não é que o Humberto Lousa daqui a pouco não pode fazer um baita de um trabalho fora daqui em outros times, até que ele já mostrou essa qualidade, conseguindo acesso para a Série A a outros times. Agora, no Vila ainda ele não jogou bem. E justamente por isso, por os dirigentes entenderem de futebol, e eu vejo que o Vila tem dirigentes hoje que entendem de futebol, ele sabe que se uma eliminação hoje para um time do Confiança, não dá para continuar com o Humberto Lousa. Então eu imagino e acredito que se isso acontecesse, o Vila foi eliminado hoje dentro do Oba, eu não vejo o Humberto Louser continuando. Meus amigos, atenção, você está vindo para Goiânia? Então preste bem atenção nesse recado. Hospede-se com a sua família no SJ Premium. São 18 anos no coração do setor oeste, na Rua 22, com quartos maravilhosos e uma localização estratégica. Você no SJ Premium estará perto de todos os pontos importantes da nossa cidade. Centro de Goiânia, bairro de Campinas, 44, sensacional. Bares e restaurantes maravilhosos. Atendimento de primeiro mundo para você. Venha para o SJ Premium. É você em Goiânia, se sentindo em casa. 6235-5600. 6232-355600. Faça sua reserva agora. Venha para o melhor hotel do Centro-Oeste brasileiro. SJ Premium, o hotel do torcedor goiano. Chegou o mês do consumidor na Moda Jayco, com condições exclusivas para você dirigir o seu híbrido 0 km. Faça o teu test drive na Moda Jayco e aproveite as vantagens do mês do consumidor. Avenida 8 com a Mutirão no setor Bueno. Atlanta Contabilidade e Confiança que gera resultados. 62982360008. E Pneus Express. Na estrada o que importa é segurança, economia e confiança. Venha para Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. 6232-72-1881. 6232-72-1881. Pneus Express. Um abraço aqui para o Hélio Alves. Thiago, o time não será esse, viu?
O Natan Camargo, João Vieira, Dodô e Marquinhos Gabriel. Pra mim, o Vila vai no 4-4-2. Márcio Tigrão Loser tem 4 jogos sem vitória. Márcio perguntou pra gente aqui também se tem escalação do Confiança. Daqui a pouco a gente passa pra você. Roberto Vieira Barbosa, entre o debate do Matheus aí no bloco anterior, o cara de Lontra apanhou feio, só não perdeu o rumo, mas perdeu no debate aí. Tô com o Matheus. Beleza, amigo, deixa o seu like. O importante é que você tá deixando o like e ouvindo a gente. Pedro Rocha, já fez bons trabalhos, mas no Vila Nova ele tá terrível. Sobe um pouquinho lá pra gente que tem mais mensagem chegando também. Sebastião José, briga do Matheus com o Thiago, Matheus perdeu. O Thiago perguntou se o Vila está pronto para disputar a Série B, Matheus pensou se era para começar a Série B. Tá bom, mas assim, gente, não teve briga não, foi um debate, pelo amor de Deus, o programa é disso, por isso que tem audiência. Um abraço pro Paulo Machado, também tá ligado com a gente, e o José Divino Soares. Fala, amigos, mande um abraço aí pro Zé Divino, de Anápolis. Olha, Thiago, Everton e Rainer, Panhuçá, Formiga, Maranhão, não são titulares nem no Guanabara City. Tá bom então, tá registrada a mensagem. O menino falou aí que o Loser tá 4 jogos sem ganhar, na verdade são 5. 5 jogos. Tem que considerar que ele empatou com o Anápolis naquele jogo aí do Campeonato Goiano, aquele empate jogou o Vila no colo do Atlético. 1,54 foi contra o Anápolis lá. Tá também a última grande atuação do Vila, né? Nivaldo, a crise técnica que o Vila Nova enfrenta nesse momento, ela é uma crise de ordem coletiva ou é uma crise de ordem individual? Por que a pergunta é importante? Se for coletiva, para mim é culpa do Loser. Se for individual, é culpa dos jogadores. Porque, por exemplo, o que o André Luiz está jogando? O que a zaga está jogando? O que os laterais estão jogando? O que o Janderson está jogando com a camisa do Vila? Enfim, diante disso, a falta de produção do Vila, ela tem mais responsabilidade, mais culpa dos jogadores, parte individual, ou do coletivo Vila Nova? Eu acho que são as duas coisas. Se você pegar um recorte aí, até aquele jogo diante do Goiás, que o Vila Nova perdeu a invencibilidade, o Vila de lá para cá efetivamente não fez nenhum grande jogo. O Vila ganhou do Anápolis lá em Anápolis, vocês podem puxar pela memória aí, o jogo foi 2-0 lá, mas quando o Vila fez o segundo gol, ele estava sofrendo um sufoco daquele assim de quase matar, principalmente o nosso povo aqui. Aí num contra-ataque, já depois dos 30 minutos, o time fez o segundo gol, aí baixou o facho do Anápolis. Pode puxar aí na memória, estava sendo muito sufocado o Vila Nova naquela oportunidade. Então, desde a derrota para o Goiás, o Vila entrou em parafuso, não conseguiu mais jogar bem. E olha que o Vila estava jogando, praticando um futebol, se não era uma sumidade, pelo menos era um futebol interessante, porque era um time que tomava gol, é verdade, mas fazia gols demais. O Vila chegou a ter o melhor ataque do campeonato em boa parte da competição, ou seja, o ataque estava funcionando. Tanto é verdade que o De La Torre foi ao lado do Anselmo Ramon, um dos artilheiros da competição com 7 gols. Então, eu penso que o problema do Vila, ele está localizado aí nessas duas colunas. Na parte técnica, que é relativa aos jogadores. Você vê que o André Luiz não está fazendo nada, os laterais não conseguem produzir absolutamente nada, o Marquinhos Gabriel está muito aquém daquilo que pode render um meio de ligação, ele não tem feito essa transição, a defesa tem batido cabeça, enfim, de um modo geral, o time não está rendendo e o Loser não está conseguindo fazer o trabalho dele, que é fazer esse time render. Esse é o grande ponto, né? Pensou em borracha? Fale com a Rainha da Borracha, seu distribuidor Gates, 3231-9000. Rainha da Borracha, parceira da tua empresa. Se você busca as melhores marcas, ferramentas, melhor preço do Brasil, aproveite a mega promoção de ferramentas da Casa do Marceneiro. Todo mês uma seleção de ofertas para você. Venha para a Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. Com frota nova, equipe qualificada, Centro-Oeste Express garante agilidade, segurança e pontualidade na sua entrega. Atendemos o país inteiro. Centro-Oeste Express, a logística que move o seu negócio, de Goiás para todo o Brasil. Mega promoção da Bater Shop, tem bateria Sedelco 60 amperes com 30 meses de garantia. Só R$420 a base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525 e Center Pisos. Lá você encontra o piso extra 58 por 58 por apenas R$20,89 o metro quadrado. E de quebra ela tá sorteando uma moto 0 km para você. Tá esperando o quê, meu amigo ouvinte? Venha para Center Pisos, na J040 no Garavelo, pertinho do Anel Viário.
Center Pisos você já sabe, né? O maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. Gente, 260 likes, eu preciso de mais 40 nesse bloco. Nação Colorada, Nação Vilanovense, sapeca like aí no canal do YouTube. Matheus, é o tipo de jogo chamado jogo de virada de chave? Porque o Vila Nova tem depois dessa partida Série B, CRB, que é um adversário pesado, foi campeão alagoano, o Barroca faz um grande trabalho, o time do CRB é um time que joga bem, se bem que eu não vi o CRB ainda contra um grande adversário, né? Até porque a Copa do Nordeste não começou ainda, começa só na semana que vem. Mas assim, contra os adversários do campeonato dele, ele apresentou um bom futebol, muito melhor que o Vila Nova. Mas hoje, contra a equipe do Confiança, é jogo para se classificar, para convencer, virar a chave e começar a Série B com muito mais motivação e muito mais confiança para ter uma temporada mais tranquila, Matheus? Eu acho que o Vila Nova deve uma boa atuação, né? O Vila, na segunda fase, nas duas últimas fases, né? Passou pelos pênaltis. O jogo lá em São Paulo foi um jogo nos pênaltis, mas o Vila Nova foi superior. Agora, nesse último, foi um desastre. Foi uma bagunça. Parece que os jogadores não tinham bicho para passar de fase. Parece que os jogadores não queriam jogar. Em determinado momento também o Humberto Louser inventou muito. Então o Vila tem deixado muito a desejar. E talvez por isso, né, a gente coloca sempre o Humberto Louser na berlinda. Se ele irá continuar ou não. Se o próximo jogo se perder, ele cai, ou se será eliminado, ele cai. Diversos fatores. Mas é justamente porque a construção do Vila Nova, ela não tá ideal. As mudanças que ele vem fazendo também não estão boas. Um caso para mim muito claro no último jogo foi justamente o William Maranhão no banco e o Natan como titular. Mas o Natan jogou bem algumas partidas. Cara, muito pouco para uma partida tão decisiva como é a Copa do Brasil, né? Então, um jogo como aquele, para mim, o William Maranhão deveria ter continuado. E, infelizmente, o Vila Nova não teve outro jogo depois daquele, né? Depois daquele jogo suado, depois daquele jogo difícil, terá um outro jogo complicado. A Copa do Brasil sempre nos mostra jogos difíceis, complicados, mas um grande caiu, que foi a equipe do Sport, como nós falamos no bloco passado. O Vila Nova é favorito? Para mim é. Para mim o Vila Nova é o favorito contra o Confiança. Mas o que é determinante para mim é o Vila ter um jogo base, né? A gente saber quem que vai ser o cobrador de falta, ter uma jogada ensaiada, a saída de bola do Vila ter um pouco mais de qualificação. Isso aí é evidente que é um trabalho de evolução mais demorado, mas tem que ter alguma evolução, né? Do último jogo para cá. Porque no último jogo, o Vila Nova ele não tinha nenhum pingo de transição. Era só chutão. Aliás, contra o Atlético também foi isso na semifinal. Então o Vila Nova tem deixado muito a desejar isso. Exatamente por esse fator a gente qualifica a defesa do Vila em um aspecto geral muito ruim. Mas as coisas precisam acontecer, né? O anseio do torcedor é justamente para isso. O time voltar a se encaixar e o time voltar a evoluir. Então, seja pelo fator jogar dentro de casa, seja pelo fator de elenco, o Vila Nova é o favorito, mas precisa demonstrar muito mais dentro de campo. Precisou de peças para o seu carro nacional ou importado? Venha para a GT Autopeças, a líder de Goiás. 4 lojas na Grande Goiânia. Peça pelo telefone 3265-3333. GT Autopeças, amiga do futebol goiano, amiga da qualidade. Precisando de uniformes para a sua empresa? Visite o nosso Instagram, @EloForteUniformes. Enviamos para todos os cantos do Brasil. Solicite a cotação pelo 6298650131 ou pelo Instagram, @EloForteUniformes. A Agrícola Liderança, gente, a Agrícola Liderança, ela produz em Goiás o pimentão colorido e o tomate grape, aprovados pelos principais chefes de cozinha do país. Agrícola Liderança, a marca do hortifruti. Agrícola Liderança é muito mais qualidade e sabor. Você gosta de comida de qualidade? Venha para o Danove Restaurante. Churrasco, saladas, comida goiana, peixes grelhados e muito mais. Danove Restaurante na Avenida Tocantins, no setor aeroporto. E é claro, deixa eu falar para você dessa marca top, que é a nossa Saga Volkswagen. Lá você compra o Virtus 0 km com a primeira revisão de graça. Entrega em 24 horas de bônus no seu usado. Venha para a Saga Volkswagen mais perto de você. Na Avenida T7, faça a melhor negociação do Brasil com o timaço da Saga Volkswagen. Um abraço aqui pro nosso Júnior. Hoje é cuidado pra tudo que é lado, viu, Tiago? A Copa do Brasil é muito traiçoeira. Um abraço aqui também pro nosso Paulo Bento, tá ligado? Alain Mendonça. Tem tempo que o Vila Nova não joga bola, hein, Matheus?
Carlos Antônio, camisa bonita essa do Criciúma. O Paulo Preto também tá ligado com a gente. Obrigado, amigo. Enfim, todo mundo que tá ligado aqui no canal do YouTube, aquele abraço e muito obrigado aí pela audiência. Os comentários do Tinha aqui vai pro Shorts. Tinha, olha o time do Confiança aí na tela do canal do YouTube pra gente matar esse tema do Vila Nova. Daqui a pouco tem Goiás e Atlético também. Com Rafael, Valdir Júnior, Lucas com Eduardo Moura e Renilson, Kelvin, Danielzinho, Guilherme Nunes, o Fabrício, o Andrei, Quintino e Sassá, técnico Cláudio Caçapa. Conhecido mesmo é só o Sassá e o Valdir Júnior, né, que era lateral do Atlético. Aqui no Atlético, péssimo. O que você me fala desse jogo? Qual deve ser a estratégia do Vila Nova? O que você espera do Confiança? Né, como deve se comportar ou como devem se comportar Vila Nova e Confiança para esse jogo que vale 2 milhões de reais para a equipe vilanovense, maestro? Primeiro, o Vila precisa se comportar como mandante, como bom mandante que foi em outros anos e que não está conseguindo ser nessa temporada 2026. Aquele time agressivo, um time que marca forte, que marca em cima, que dificulta a saída de bola do seu adversário, e para mim o Louser precisa fazer isso, precisa fazer um Vila forte, já buscando retomar a bola dentro do campo do seu adversário, sufocar o seu adversário, se impor como grande que é desse jogo decisivo. Do lado do Confiança, com certeza vai buscar a questão de contra-ataques, de bola parada, principalmente diante do que aconteceu no jogo contra o Operário, e o Confiança com certeza deve ter visto o jogo, o técnico do Confiança viu que o contra-ataque do Operário funcionou contra o Vila, inclusive foi o gol de empate, foi num contra-ataque. Então cabe ao Vila tirar os espaços da equipe do Confiança, agir como realmente um grande dentro do seu estádio, ao lado do seu torcedor, fazer um grande jogo, passar confiança pro seu torcedor, para que o torcedor do Vila volte a ajudar o Vila, né, em buscar o resultado, em buscar a classificação, bem diferente do que foi contra o Operário. Então eu espero ver um Vila dessa forma, um time agressivo, um time forte, um time jogando com coragem e realmente fazendo por merecer a vitória.